Meus amados, com a paz do Senhor, e graças a Deus por mais uma noite, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo, de mais uma vez estarmos aqui na sua presença para adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero convidar a você para uma oração, pedindo a bênção de Deus para esses momentos que nós estaremos juntos falando das coisas do Senhor. Vamos orar então? Meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, pedimos que a tua boa mão esteja estendida sobre a nossa reunião, abençoa cada um dos participantes, se conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo número 6. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo número 6. Ouça. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que bonito. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, nesta noite, nós vamos meditar um pouquinho a respeito desta palavra tão profunda, tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá à igreja de Coríntio, né? E, à medida que o apóstolo vai orientando, nós vamos descobrindo coisas, verdades maravilhosas concernentes à obra de Deus, concernentes aos obreiros de Deus. Enfim, é uma palavra realmente maravilhosa. Mas antes de nós comentarmos, eu quero convidar a nossa irmã Laudiceia para que ela cante um hino, um cântico de louvor a Deus. Eu vou fazer uma chamada aqui para ela. Ela estará nos ajudando, mais uma vez, louvando o nome do Senhor. Aí depois a gente continua. A paz do Senhor. Amém, minha irmã. Pode cantar. Amém. Vou louvar ao Senhor Jesus. Vou louvar ao Senhor Jesus com um hino bastante conhecido, para que todos possam louvar também. Amém? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele faz o impossível por te amar. Faz brotar água da rocha pra te saciar. No deserto manda o maná pra tua fome alimentar. Quando faz, nada fica por fazer. Ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder.
Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar, tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar, aumenta a idade quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer, aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar, caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Quando faz, nada fica por fazer, ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder. Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar, tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar, aumenta a idade quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer, aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar, caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Esse Deus poderoso, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar, tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar, aumenta a idade quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer, aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar, caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. É o dono do poder, o grande Jeová. É o dono do poder, o grande Jeová. Agradeço a oportunidade. Muito bom. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esse cântico. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos à meditação, então, na palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 3 e o versículo número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e aqui ele vai orientá-los a respeito de um problema, literalmente, que estava ocorrendo na igreja de Corinto, em relação a ele, ao apóstolo Pedro e também a Apolo. Por quê? Porque tanto Paulo, Pedro e Apolo, eles eram pregadores do Evangelho. E os três tinham uma capacidade maravilhosa do ensino da palavra. Apolo, por exemplo, a Bíblia diz que era um varão poderoso nas Escrituras, do sentido de conhecimento, principalmente no Antigo Testamento. E começou a haver divisões
grupos. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou do Apolo. E outros diziam, não, eu sou de Pedro. E o apóstolo Paulo, ele é comunicado que estava havendo essas dissensões, e ele, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai orientá-los. É aí que o nosso aprendizado começa. Porque quando ele vai orientá-los, ele vai, claro, com uma sabedoria que Deus lhe deu. E ele descortina diante de nós revelações maravilhosas a respeito do funcionamento da obra de Deus no meio ou entre o seu povo. Então, ele começa dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quer dizer, a igreja de Corinto, Paulo realmente havia plantado. Paulo havia evangelizado aquela região. O Apolo também passou por ali, também ensinando a palavra do Senhor. Paulo, é claro, um trabalho mais profundo, porque Paulo plantou. Apolo não era tão profundo porque Apolo regou. Mas o ponto-chave de tudo era que o crescimento foi Deus que havia dado. Viram? Então, a primeira lição aqui é que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, o responsável pelo crescimento da obra do Senhor não é homens, mas é Deus. Você entende? Então ninguém pode pensar assim, eu fiz crescer, é por minhas mãos que cresceu, minha capacidade fez crescer. Não é. Por quê? Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, o crescimento da obra de Deus envolve milagre. E milagre só Deus pode fazer. Nós homens, quando muito, conseguimos fazer movimento. Não é? Redes sociais é cheio de movimento. Haja vista os anúncios, os cartazes, as chamadas para isso e para aquilo. Essa é a parte humana, é a parte frágil. Mas Deus não. Deus, ele dá o crescimento. Então, diante dessa realidade que Deus dá o crescimento, Paulo vai dizer a eles no verso número 7, quem é que realmente é digno de toda honra e de todo louvor. E ele diz, olha, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Viu? Claro, Paulo não está menosprezando nem o que planta, nem o que rega. Mas ele está dizendo que a grande realidade é que nem o que plantou e nem aquele que regou, em si mesmo, é o fundamento da obra de Deus. O Deus que dá o crescimento. Por isso, amados, se tem alguém que deve ser glorificado no nosso meio, é Deus. É o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus dá o crescimento. Ele é o grande. Ele é a pedra de esquina. Ele é a base. Ele é o fundamento. Não há razão, eu diria, não há razão para tanto endeusamento em torno de homens. E também, particularmente, não há razão para tantos títulos. Sabe por quê?
porque Deus dá o crescimento. Toda glória é de Deus. Então Paulo vai dizer a eles que quem é mesmo é Deus que dá o crescimento. Agora, Paulo vai explicar para eles que cada um ele recebe de Deus a sua recompensa, porque Deus é bom, Deus é benigno. É aí onde ele vai dizer no verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Viu? Então Paulo explica que não precisa haver degladiações, brigas, disputas por premiação, por honra entre nós, porque tanto aquele que planta como o que rega é um, cada um na sua capacidade. Mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Vê que bonito? Não é segundo a sua condição econômica. Não é segundo a sua família. Você entende? Não é segundo o seu bom nome. É segundo o seu trabalho. E quem é o galardoador? É Deus. Você acha que o homem tem condição de avaliar o que você faz para Deus? Claro que não. Só Deus pode fazer isso. Entendeu? E alguns nem querem avaliar. Alguns nem tentam avaliar. Para alguns o que você faz não tanto faz. Mas mesmo o homem tentando avaliar, ele não consegue te recompensar, porque o valor só Deus sabe. Então, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Observe como Deus é justo. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Deus é justo. Deus não faz um pacote e joga um galardão para todos. É cada um segundo o seu trabalho. Porque Deus é justo, Deus é bom. O homem é muito fraco. Nós somos muito frágeis. A nossa mente é muito limitada. Deus, ele é justo. Agora, Paulo vai dizer a eles a razão pela qual Deus é que recompensa os seus trabalhadores. Ele diz, olha, porque nós somos cooperadores de Deus. Pode estar dizendo, nós, eu, Pedro, Apolo e outros, nós somos cooperadores de Deus. Aqui tem mais uma verdade. Nós que fazemos a obra de Deus, nós estamos cooperando com Deus. Por incrível que pareça. Deus, na sua grandeza, ele permite a nossa tão fraca cooperação. Mas ele permite. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. Você que me ouve, você que tem responsabilidade na obra do Senhor, você que tem uma credencial ou não, mas você que faz algo para Deus, você é um cooperador de Deus. Cooperar é trabalhar em prol de um mesmo objetivo, a glória de Deus. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é para a glória de Deus. Não há nenhum interesse pessoal aqui. É para a glória de Deus. Não é? Então, por essa razão, por sermos cooperadores de Deus, Deus, ele nos garantirá o nosso galardão, segundo o nosso trabalho. Isso está com Deus. Então, não cometamos o erro de reivindicar galardão. Entendeu? Correr, se esforçar para alguém ver. Faça para Deus. Aprenda, você que está me ouvindo, você que é um obreiro novo ainda, aprenda. Faça para Deus. O teu galardão virá das mãos de Deus. O homem não consegue fazer isso.
Entendeu? E você quer saber de uma coisa? Poucos sinceros há na terra. Essa é a realidade. Então tem que vir de Deus, não é? Agora, você que me ouve, você que não tem responsabilidade, você que não se sente ainda com um talento e tal, a igreja, né, no geral, a igreja é a lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo diz, olha, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura, plantação de edifício de Deus. Tá vendo? A obra de Deus é na vida das pessoas. Mais importante do que as paredes. Muito embora as paredes tenham o seu valor, mas as pessoas têm um valor maior. Se fizermos grandes templos, temos que fazer visando o bem das pessoas, porque as pessoas são mais importantes, e não para o nosso próprio nome. Você entende? Então, a igreja, vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Você, minha irmã, meu irmão, você individualmente é plantação, é uma planta de Deus. E coletivamente, nós somos a lavoura de Deus. Somos individualmente uma pedra, coletivamente o edifício de Deus. Você sabe a profundidade desta verdade? Eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus. Paulo vai explicar o peso dessa verdade. Ele diz assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Olha que profundidade. Paulo está dizendo aqui que, segundo a graça de Deus, observe, graça de Deus é favor divino, capacitado, secularmente falando, conhecedor do seu tempo, dos seus dias. Mas para ser cooperador de Deus, é preciso a graça de Deus. O diploma dos homens tem o seu valor. Agora, sem a graça de Deus, é só papel. É só conhecimento. É nada. Você que tem uma visão especial sobre diploma, se não tivermos a graça de Deus, o favor de Deus. Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A graça é suficiente. Você entende? Dá para caminhar sem diploma, mas não dá para dar um passo sem a graça de Deus. Então Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, é Deus que dá. Pus eu como sábio arquiteto, sábio arquiteto. Nós, pastores, precisamos de entendimento, conhecimento de Deus. Sabedoria aqui é sabedoria de Deus. Sábio arquiteto, inteligente, no caso de Deus. O que ele faz? Ele colocou o fundamento. Ele começou a obra. Ele começou na igreja de Corinto. E outro edifica sobre ele. Quer dizer, Paulo havia colocado o fundamento e, claro, outros viriam, porque um planta e um rega. Só que aquele que viria, ele deveria ver como edifica sobre ele. Essa consciência não pode faltar em nós.
Eu estou trabalhando numa obra que é de Deus. Eu estou edificando. Eu tenho que tomar cuidado o que é que eu estou fazendo, como eu estou edificando. Por quê? Porque o edifício é de Deus. Não é coisa para homem, para Deus. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso desfazer aquilo que o outro fez, se fez corretamente. Eu tenho que fazer aquilo de uma maneira, sabe? Eu tenho, para edificar, a plantação tem que estar bonita, tem que estar florida, tem que estar verde, o edifício tem que estar firme. Eu não posso chegar e fazendo do meu jeito. Por que do meu jeito? Não é a minha casa, é a casa de Deus. Observe, é verdade que um faz e o outro dá continuidade, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu vou dizer algo aqui para você e você guarde no teu coração. Cada obreiro que substitui um outro, ele tem que ver como ele vai dar continuidade no trabalho. A obra é de Deus, tem que ter graça de Deus. Você entende? Não é, não é brincadeira de criança. Cada um faz um pouquinho, não é. Cada um veja como edifica sobre ele. Por quê? Porque já há um fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo. O fundamento da obra de Deus é Cristo. Quer dizer, a palavra de Cristo. O evangelho de Cristo. Ele é o fundamento, é o que ele ensinou, é o que ele falou, é o exemplo que ele deu. Eu não posso chegar com coisa nova. Coisa nova eu posso usar na minha casa. Você use na tua casa. Na casa de Deus, não. Tem que ser igual, tem que manter a linhagem, tem que manter o modelo. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras. Tem um modelo de Deus. Deus diz para Moisés, você vai fazer o tabernáculo no modelo que eu vou te mostrar no monte. A Arca de Noé seguiu o modelo de Deus. Se você, meu amado, quiser ver as coisas darem certo no que você está fazendo para Deus, faz do jeito de Deus ou não faça. Se não é para fazer do jeito de Deus, não faça. Desista. Mas se vai fazer, tem que fazer do jeito de Deus e ponto final. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém. Não adianta inovações. Não é para colocar outro fundamento e acabou. Agora, Deus, que é o dono da obra, ele supervisioniza a sua obra. Ele está vendo o nosso trabalho. Claro, cada um será galardoado segundo o seu trabalho. Então ele observa o que fazemos. Quem vê o que você está fazendo é Deus. Entendeu? Agora Deus olha o teu coração e o meu coração. Porque Deus sabe por que fazemos. O que é que está no nosso coração? É a glória de Deus ou a minha glória? O fundamento é Cristo ou é o meu nome? Isso é muito sério. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Quer dizer, cada um, a figura aqui é um edifício. E cada um vai usar um material. Então, se alguém trouxer material realmente consistente, ouro, prata, pedras preciosas, sim. Agora, madeira, feno, palha, são obras, são materiais de pouca resistência ao quê? Ao fogo. Deus é fogo consumidor. E olha aí, a obra de cada um se manifestará. Vai aparecer.
por que fazemos isto ou aquilo. Vai aparecer. Na verdade, diz Paulo, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem vai provar a minha obra é o fogo de Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? O homem só vê por fora. O homem, nós podemos ser enganados, porque nós só enxergamos o lado de fora. Deus vê as razões, os desígnios, os porquês que fazemos alguma coisa para Ele. Ou não. O fogo provará qual seja a obra de cada um. As obras serão provadas. E aqui fala literalmente de obreiros, pastores. E eu e você que fazemos a obra de Deus. Entendeu? Deus, ele vai examinar o material que estamos usando. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Viu? O galardão será segundo a obra, se ela permanecer. Se for madeira, feno e palha, que fala de coisa carnal, coisa feita à base do ciúme, à base da inveja, à base do mercenarismo, só por dinheiro. Tudo isso é feno, é madeira. Isso não suporta o crivo de Deus, o fogo de Deus, porque é carne. Agora, ouro, prata, pedras preciosas, isso são coisas importantes. Prata na Bíblia é símbolo da redenção, ouro, santidade, pedras preciosas, os dons maravilhosos de Deus. Então Deus vai avaliar o que eu faço, o que você faz. Você entende por que você tem que fazer bem? Para Deus, para agradar a Deus. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ele vai ser premiado por Deus, porque a sua obra permaneceu. Ele manteve o fundamento que é Cristo. Ele não quis inventar nada. Ele ficou com a palavra de Deus. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Está vendo? Prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quer dizer, a pessoa chega no céu, claro que já chega sem mérito, porque o mérito ele é de Cristo. Mas há o galardão pela bondade de Deus. Aí nem o galardão ele pode receber. Quer dizer, sabe, temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Você tem que imaginar alguém que escapa de um prédio em chamas, quase que nu, perde tudo. Então, diante de Deus, o material tem que ser, aleluia, tem que ser bom. Tem que ser ouro, tem que ser prata, tem que ser pedras preciosas. Madeira, feno, palha não resiste ao fogo. Que coisa, não é? Agora Paulo vai falar para eles o porquê desse cuidado de Deus e dessa exigência em relação aos trabalhadores na obra, na vida deles. Aí ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está vendo? O material. Você que me ouve, você, pastor, obreiro, a igreja, as pessoas, é povo de Deus, templo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, entendeu?
Conclusão, eu tenho que ter zelo por aquilo que eu ensino a você. Eu tenho que ter zelo por aquilo que eu transmito a você da palavra de Deus. Por quê? Porque você é templo de Deus. Eu não posso destruir você com ensinamento falso, contando bobagem, mentiras, historinhas. Eu tenho que te dar o leite racional, não falsificado, para que por ele você vá crescendo. Essa é a responsabilidade de um pastor, de um ensinador. Você entende? É o zelo. Quando Deus vê o zelo do pregador, do ensinador, ele vai na despensa de Deus, Deus vê o cuidado, ele vai receber coisas maravilhosas, ouro, prata, pedras preciosas, e você será enriquecido, meu amado irmão, minha amada irmã. E um dia, dentro da soberania de Deus, você também será chamado para ensinar também. Então, Paulo diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios da sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Está vendo? Não vamos nos enganar. Nós temos que ter a sabedoria de Deus. Não fique correndo atrás da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo aqui é essa sabedoria que leva o homem a viver egocentricamente, viver só para ele, pensando que vai ficar aqui eternamente. É uma sabedoria louca. Na realidade é uma tolice. Mas nós temos a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo diante de Deus é loucura. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, quer dizer, Deus confunde aquele que pensa ser inteligente. E Deus conhece os pensamentos dos sábios segundo o mundo, que são vãos. Eles não se preocupam com a vida eterna. Eles nem creem nisto. E nós não podemos ter a sabedoria deles. E não podemos nos enganar. Ninguém se engana a si mesmo. Então, meu amado, não se engane. Exija a palavra de Deus. Exija um alimento sólido, racional, não falsificado, para que por ele você cresça, seja exigente. Não é? Bem, Paulo diz, portanto, quer dizer, diante de todas essas orientações, ninguém se glorie nos homens, diz Paulo, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha que bonito. Ninguém se glorie nos homens. Olha, nós podemos admirar os grandes homens de Deus, que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar. Podemos e devemos amá-los. Sim, podemos até imitá-los na sua boa maneira de viver, mas glorificar só a Deus, exaltar só a Deus, só a Deus. Amém? Então saiba, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, ela fique no teu coração e comece a glorificar a Deus em toda a tua vida, porque Deus é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Meus amados, nós vamos ouvir mais um cântico. E eu quero convidar agora, vamos ver a possibilidade da nossa irmã Elaine
Vamos ver aqui se a nossa irmã Elaine... Vamos ver se a nossa irmã Elaine consegue se conectar para louvar o nome do Senhor. Enquanto ela canta, o Espírito Santo vai aplicando essa palavra no coração. Paz do Senhor, Silvia, paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmã. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, graças a Deus, nós temos que glorificar a Deus pelos valores que Deus tem concedido à nossa congregação. E por isso que eu vou chamar agora a irmã Rosimeire. Irmã Rosimeire também, ela vai louvar o nome do Senhor também, a irmã Rosimeire. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos ouvir a nossa irmã também louvando o nome do Senhor, porque Deus é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Paz, Senhor, pastora, paz, Senhor, irmãos. Amém.
minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Eu gostaria de perguntar, se você puder me ajudar, como a imagem, como a transmissão tem chegado até você, se houve algum travamento, porque para mim ela é perfeitamente normal, mas algumas lives, alguns irmãos dizem que travou e tal. Hoje, pelo menos aqui para mim, foi normal. Aí também chegou normal? Ou houve algum momento que travou, alguma coisa assim? Para a gente poder ter uma noção da nossa conexão. Se foi tudo bem, você diga um amém. Aparentemente não houve nenhum problema, Ale. Que bom, né? Graças a Deus. Não houve um travamento, isso é muito bom. Eu agradeço a cada um dos participantes, tá? Nossa irmã Laudiceia, nossa irmã Elaine, nossa irmã Rosimeire, que foram as três irmãs que louvaram o nome do Senhor. Agradeço você que participou. Esses comentários que você faz aí é muito bom.
vai enriquecendo mais ainda o conteúdo da palavra. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. E até a próxima, se Deus quiser. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estava pensando aqui que, não sei se você já percebeu, mas as lives, elas, de alguma forma, elas substituem o culto doméstico nos nossos lares. Que de repente você está participando do culto, mas na tua casa, na tua sala, no teu quarto, no lugar que você acha melhor. E isso é muito bom, porque está escrito: falarás a minha palavra, andando em tua casa, deitando-te e levantando-te. É o meio que somos alcançados por Deus quando meditamos na sua palavra. Meu amado, Deus te abençoe e tenha uma noite na presença do Senhor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém? Deus te abençoe e até a próxima live, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.